Salve, salve família, um grande abraço para todos, desejando a todos uma ótima tarde. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui dedicado ao canal. E dentro dessa série desses vídeos aí que durante as próximas semanas nós iremos fazer, a gente vai falar sobre a questão de uma briga que vai acontecer durante esse ano de 2025, que é a briga judicial entre 777 versus Vasco. O que o Vasco se meteu a partir do momento que entrou com essa empresa comandando o futebol do Vasco. Vamos falar sobre declarações de ex-políticos do cenário nacional e ex-políticos do Vasco da Gama falando que a princípio em nenhum momento sabia das dificuldades financeiras da 777. Mas engraçado que as mudanças de pensamentos e as versões acabam se tornando diferentes. Todo mundo já sabia, até a própria empresas intermediadoras que estavam fazendo essa colocação, esse trabalho de prestação de serviço para o Vasco, já deveriam ter visto que essa empresa estava quebrada mesmo antes de entrar dentro do Vasco. Nós vamos estar fazendo esse vídeo aí colocando alguns pontos importantes para você, torcedor, começar a ver que foi realmente uma verdadeira furada 777 ter entrado no Vasco. Mas antes disso, aquela ajuda de sempre que a gente pede a vocês. Deixa o seu like, que é muito importante. Você vai estar deixando aí o gostei aí em relação ao nosso vídeo. Deixa o seu comentário aqui abaixo para a gente saber o que a gente está ouvindo da sua opinião. E qualquer tipo de pergunta que você possa fazer, algum tipo de colocação, até mesmo acrescentando as nossas informações e opiniões aqui sobre o que vamos falar desse tema. E compartilhe para mais e mais vascaínos saberem da verdade sobre 777 e Vasco e o que vai acontecer sobre essa briga judicial. E também se inscreva em nosso canal rumo aos 10k com muita credibilidade aqui falando de Vasco. Vamos lá, para quem não sabe, a 777 acabou assumindo o futebol do Vasco. Em 2022, o Vasco entrou nessa onda de SAF através de um deputado que fez essa implementação dessa lei orgamentada em relação aqui no país chamado Brasil. E aí o Vasco, através do excelentíssimo Jorge Salgado, que havia conseguido ganhar uma eleição fora do estatuto, uma eleição online em 2020, conseguiu ingressar como presidente do Vasco. Ao mesmo tempo, dentro dessa colocação, palavras dele falava que iria destruir o Vasco para construir um novo Vasco. Palavras dele na época, e ele colaborava muito com isso. Inclusive, em épocas de campanha, naquela oportunidade, ele falava que teria aportes financeiros, que o Vasco não sofreria com salários atrasados, sempre justificando talvez a parte do grupo político dele, falando ou difamando de gestões anteriores. Mas é aquilo, né? Coisas mentirosas não se sustentam por muito tempo. E foi exatamente isso. Se você for dar uma pesquisada aí em relação ao grupo da Mais Vasco, que era o grupo do Jorge Salgado, se bobear, foram apagadas todas as promessas de campanha na época que ele fez em 2020. Mas é aquilo, como tudo dentro do Vasco acontece fora do Vasco e não dentro do Vasco, ele acabou ganhando em uma eleição, numa enquete totalmente fajuta e até mesmo suspeita por tudo que aconteceu naquela oportunidade, mas a gente sabe muito bem como foi esses moldes. Enfim, ele entrou, não conseguiu, não fez muito esforço para segurar o time brasileiro no Campeonato Brasileiro do ano de 2020, disputou a Série B em 2021 e disputou a Série B em 2022. Em fevereiro de 2022, entre janeiro e fevereiro, esse grupo político, a Mais Vasco, quis colocar na cabeça do torcedor que a 777 era uma grande parceira, era a grande salvação do Vasco. Só que poucos torcedores do Vasco fizeram seu dever de casa em pesquisar o que era a fundo essa empresa. Também a respeito de como ela faria essa questão desses aportes todos que haviam se prometido, 1,4 bilhões, 700 milhões de dívida, 700 milhões em reforços para o elenco na parte do futebol. E aí, aquele todo processo colocado a feito às coxas,
porque nenhum dos conselheiros, nenhum dos sócios que pagam uma mensalidade por mês, que são consumidores do próprio clube, nenhum deles teve acesso ao realmente o contrato verdadeiro em relação à venda ou a doação ou a possível início de uma destruição do nosso clube de regatas Vasco da Gama. E aí foi colocado a torto-direita, foi colocado a moda baralho, como às vezes muitos políticos dentro do Vasco gostam de fazer, sempre puxando debaixo do tapete. E aconteceu o quê? Aconteceu que a 777, com a aprovação de 77%, foi aprovada. Juntando com isso, haviam aquelas grandes promessas terminais, e aí no início de 2023, o Josh, não dá para levar a sério um cara de bonezinho, de calça jeans, com um sapatinho que chute, de ser um cara sério. Falou a grande falácia da face da terra nos meios do futebol, falando que seria a última vez que o Vasco teria dificuldades financeiras contra o Flamengo. Ali, o torcedor já era para ter caído na real, porque a conta nunca vai bater. Como é que o Vasco naquele momento iria disputar com o Flamengo numa receita anual que o Flamengo tem de mais de 1,2 bilhões? Impossível, só se fosse um cara tipo um cara da Arábia, um cara do Catar, que aí sim tem dinheiro a rodo, tem dinheiro à base de petróleo para poder jogar fora, e mesmo assim não iria fazer isso. Mas o torcedor preferiu acreditar em boa parte dos jornalistas que cobrem o Vasco e principalmente por alguns políticos. Um deles é o Osório, que falou em inúmeras oportunidades em relação a que o Vasco iria virar uma potência, iria disputar Mundial, Libertadores e tudo mais e brigar com cabeças contra o Manchester City. Se passaram praticamente 2 anos, as coisas mudaram muito radicalmente. E agora o porquê que nós colocamos aí na capa que existirá uma briga judicial e o porquê que está no título que a 777 Partners pode voltar para o Vasco. Vou fazer um pequeno resumo para você conseguir entender e o vídeo não ficar extenso. A 777 havia adquirido apenas 31% através de 2 aportes e mais o empréstimo ponte que naquela oportunidade era de 70 milhões. Inclusive aquela primeira contratação, o Carlos Palacios, que foi vendido recentemente por Boca Juniors, aqueles 70 milhões foi utilizado para adquirir aquele jogador naquela época do Internacional. E aí, o Pedrinho, quando assumiu no ano de 2024, por questão de algumas coisas, e com certeza deve ter visto muita coisa em relação ao contrato, preferiu entrar numa ação judicial antes naquela semana contra o Flamengo, para poder tirar o controle da 777. Todo mundo já sabia que a 777 era uma empresa quebrada, tá? E quem não sabia disso é porque teve realmente preguiça de pesquisar. Porque se o nosso amigo aí, o Fábio, o careca vascaíno, se conseguiu fazer esse trabalho de investigação, qualquer um poderia fazer através da sua ferramenta que você tem na palma da sua mão, chamada Google, Internet para Todos. Enfim, foi colocado. O Vasco tirou o controle da 777 e agora existe uma briga judicial. Por quê? Josh Wander e Steve Pasco, um dos fundadores da 777, alega via judicialmente que uma das pessoas que é árbitra dentro dessa ação que vai acontecer na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, ela tem algumas situações, inclusive ela é a presidente da OAB, que foi reeleita no último ano. Mas pelo fato também de ter uma determinada ligação hoje com uma pessoa que é o vice-presidente do Vasco, o Salomão. Tudo isso que eu estou falando é baseado na matéria do GE. Eu não estou afirmando absolutamente nada, até porque o GE se prontificou a trazer essa notícia. E aí a 777 havia contestado isso porque gostaria de mais uma questão de transparência. Só que engraçado é que elas pedem transparência, só que elas não foram transparências na época do Vasco, ou intermediadoras, ou por boa parte de algumas comissões, ou até mesmo o grupo político que estava na época que doou o Vasco não teve essa transparência. E aí pode acontecer simplesmente
nessa decisão judicial, a 777 assumir de novo os outros possíveis 39% que totalizaria os 70% que foram destinados na época da gestão do Jorge Salgado. Jorge Salgado não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que, quando citado através do Pedrinho, ele simplesmente fala para o Pedrinho abrir o contrato. E nessa de abrir o contrato, você pode ter certeza que tem alguma arapuca dentro desse contrato aí, porque talvez vai desmascarar muita gente que assinou, muita gente que concordou e muita gente que aprovou toda a SAF do Vasco. E aí o porquê que a gente pergunta sempre, cadê o contrato? Por que não abriram o contrato? Tá aí, tá explicado. Às vezes, pelo fato de um político ter rabo preso com outro, se torna cada dia difícil. Então pode acontecer e a gente vai estar sempre atento aí aos detalhes e sempre estar trazendo a informação para você em relação a essa decisão judicial que vai acontecer entre a 777 e o Vasco, até porque existe um interesse muito grande da 777 tentar vender as suas ações, porque hoje a 777 não pode vender absolutamente nada. No entanto, uma seguradora chamada ECAP adquiriu como garantia esses 31% da SAF do Vasco pelo montante que a 777 pegou de empréstimo para adquirir o Everton da Inglaterra e não pagou, deu aquele verdadeiro calote para cima do fundo. Inclusive o fundo do inglês Lady Hall, lá nos Estados Unidos, na corte tributária, da corte tribunal dos Estados Unidos, também tem uma ação contra a 777 para tentar reaver esse dinheiro que foi emprestado para a empresa americana. Uma coisa muito obscura, uma coisa nada feita às claras, e a gente não sabe o futuro. Se boa parte das dívidas que hoje o Vasco tem, que foi duplicada em relação na época, em 2022, que foram transferidas para a SAF, hoje a SAF deve mais e o próprio associativo, que pouco tem recursos, também deve muito mais além da conta. E aí, se o torcedor hoje se preocupa de não ter contratações, é muito por conta de lá atrás terem feito sacanagem dentro do clube e hoje paguem o parto em relação à saúde financeira do próprio Vasco, hoje se tornando uma empresa, se tornando uma SAF. Então saiba, torcedor, se hoje o Vasco não tem condições de ter uma estrutura boa, de não ter dinheiro para grandes contratações, de tirar jogadores de um clube para o outro, é muito devido a essa empresa que entrou dentro do Vasco, talvez te iludindo, falando que seria a mil maravilhas, e você acreditou e simplesmente caiu nesse conto do vigário, porque nada disso iria acontecer. Não é uma empresa que controlava o Genoa, uma equipe mediana da Itália, que iria ter um projeto esportivo muito audacioso pelo tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus. Às 7 horas da noite teremos live aqui no canal. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações para você receber as novidades, deixe o seu comentário aqui a respeito de tudo que a gente falou e compartilhe em grupos de WhatsApp. Faça a mais e mais vascaínos saberem de toda a verdade que acontece dentro da caverna do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fui, tamo junto.